Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Faremos a leitura de todo este capítulo de primeiro livro dos Reis, 17, 1 a 24. Está escrito: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na tua panela não se acabará, e o azeite na tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheça agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Eu gostaria de brevemente pensar com vocês sobre o tema Elias, o homem que abalou uma nação. O livro de 1 Reis começa basicamente com a morte de Davi,
com a coroação de Salomão, destacando a grandeza do reino de Salomão, a ampliação do seu reino, a pujança do seu reino, a glória do seu reino, e ao mesmo tempo retrata com cores fortes o declínio de Salomão, a estrada escorregadia em que ele entrou, numa autopista de destruição. E aquele que foi tão aclamado como o homem mais sábio e mais rico de Israel, encerra os seus dias de maneira triste, construindo capelas aos deuses pagãos, defronte da casa de Deus, ele mesmo adorando esses ídolos. O que nos dá um pouquinho de esperança é que o livro que ele escreveu na velhice, que retrata a sua crise existencial, lá no capítulo 12, verso 13, parece-nos que ele se volta para Deus antes de encerrar os seus dias na terra. Mas as consequências do pecado de Salomão não ficaram esquecidas. O reino foi dividido. Das 12 tribos, 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, que vai ter mais tarde, na época de Onri, a sua capital transferida para Samaria. Esse Reino do Norte, formado das 10 tribos lá do norte, exceto Benjamim e Judá, que formavam o Reino do Sul, Judá, teve 19 reis, 8 famílias diferentes governando. Todos eles, sem exceção, fizeram o que era mal perante o Senhor. Todos eles andaram no caminho de Jeroboão, esse Jeroboão I. E o caminho dele foi instituir em Israel uma religião rival à religião do povo de Deus. Formou 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel lá no sul, colocou outro em Dan lá no norte, estabeleceu novos sacerdotes, um novo estilo de culto, uma nova liturgia. E todos os reis que seguiram essas pegadas foram se prostrando diante desses deuses pagãos. Já tinham passado pelo governo Jeroboão, seu filho Nadab, Baasa, que havia assassinado Nadab, Elá, que foi assassinado por Onri, Onri que usurpa o poder e comete suicídio diante do cerco que fizeram ao seu palácio. Já tinha passado pelo poder Onri e agora está no poder Acabe, o pior rei de Israel, como agravante de que ele vai se casar com a mulher mais terrível relatada na Bíblia. Aliás, curiosamente, nenhum desses reis tem o nome da sua mulher mencionado, mas Acabe tem, porque Jezabel, a mulher de Acabe, é quem comandava, é quem conduzia os destinos da nação e para o mal. Foi essa mulher que impôs a força da baioneta e da espada, o culto a Baal em Israel. Foi essa mulher que patrocina a mais dolorosa perseguição ao povo de Deus, matando os profetas de Deus em Israel. E é nessa crise política, é nessa crise moral, é nessa crise espiritual que Deus levanta Elias para confrontar o rei, para confrontar a nação, para confrontar os profetas de Baal. E eu gostaria então que nós olhássemos esse texto, observando a vida deste homem que abalou uma nação. O primeiro cenário que eu vejo está aí no versículo 1, que é o Elias no palácio trazendo uma mensagem de juízo, Então Elias, o tesbita, a palavra Elias já tem uma mensagem para nós, que o nome dele significa meu Deus é Jeová. O nome dele já era uma mensagem eloquente para a nação que se prostrava diante de Baal. Sabemos aqui, além do seu nome, a sua procedência. Elias, o tesbita, da região de Gileade. Gileade é uma cordilheira de montanhas, hoje ficando na Jordânia. E ele vem de um local desconhecido. Tisbé não encontra no mapa.
Ele não vem de uma família aristocrática, ele não vem de uma família de profetas, ele não vem de uma família de sacerdotes, ele não vem de uma família de destaque na sociedade. Ele é um homem completamente desconhecido, que Deus levanta num tempo de emergência da nação. E ele tem uma convicção inabalável. Ele chega para Acabe e diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Ele vai trazer uma palavra, mas não uma palavra medrosa, não uma palavra incerta, uma palavra absolutamente segura. E que mensagem é essa? Ele diz: segundo a minha palavra, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos. Quando você lê isto, tal a convicção dele, o texto não trabalha por que ele tem essa convicção. Por que ele traz essa mensagem tão eloquente de juízo de Deus à nação? Mas Tiago 5, 16 e 17 responde para nós, quando está escrito lá: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Porque Elias, sendo um homem semelhante a nós, orou com instância para não chover, e não choveu. E depois orou novamente para chover, e choveu. Aí você pergunta: mas será que Elias está orando para não chover, para não cair orvalho? Mas isso não é maldade? Mas isso não é um desamor? Fechar as comportas dos céus é condenar a nação ao caos, ao colapso, à fome, ao desespero. Por que Deus está trazendo essa mensagem de juízo à nação, e trazendo uma mensagem de juízo que vai mexer no bolso das pessoas, vai mexer na despensa das pessoas, vai mexer na mesa das pessoas, vai trazer fome à nação? Exatamente para mostrar uma verdade. Quando a Jezabel, filha de Etbaal, que está vindo lá da Fenícia, que está procedendo lá de Sidom, se casa com Acabe, e ela traz a religião dela para cá, e ela impõe a religião dela em Israel. Baal era considerado por eles o Deus das chuvas, o Deus dos trovões, o Deus das colheitas, o padroeiro da prosperidade. Então, quando as pessoas colhiam os frutos da terra, ou quando as pessoas recebiam as crias das ovelhas, atribuíam tudo isso a Baal. Varreram Deus da história, colocaram Deus de lado e implantaram uma nova religião com a nova divindade, e eles atribuíam tudo que recebiam de bênção a Baal. Então Deus veio e corta as pernas de Baal. Deus quebra as pernas de Baal. Deus descredibiliza Baal. Deus mostra que o controle do tempo, das estações, da seca, da chuva, da prosperidade, não vem de Baal, vem do Deus Todo-Poderoso. Se ele fechar a torneira do céu, a chuva não cai. Se ele abrir as comportas dos céus, as chuvas são derramadas. Agora notem, a autoridade dele está no fato de que ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. É um homem que tem autoridade espiritual. É um homem que anda com Deus. É um homem que ora e o céu fecha. É um homem que ora e a panela da viúva vai ter mantimento. É um homem que ora e a morte bate em retirada. É um homem que ora e o fogo desce do céu. É um homem que ora e as chuvas voltam a cair. É um homem que anda com Deus, na presença de Deus, que tem a autoridade de Deus, porque ele sai da presença do Rei dos Reis, e só por isso ele tem poder e autoridade para falar ao Rei de Israel. Primeiro ele se curva diante de Deus, para depois ele se levantar diante dos homens. Mas eu chamo a sua atenção para um segundo ponto nesse texto. Agora não é Elias no palácio, agora é Elias no deserto, sendo treinado por Deus. Versículos 2 a 7. E eu chamo a sua atenção para o primeiro ponto, a sua obediência, verso 2 e 3. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira de Jordão. Beberás a torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Olha a obediência dele no verso 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Leia a biografia de Elias. Eu tive o privilégio, agora nas férias, de concluir o livro de Reis, o comentário, e de escrever a biografia de Elias. Leia a história de Elias. Deus manda, ele obedece. Ele não duvida,
ele não protela, ele não questiona, ele obedece prontamente. Agora notem, o verso 3 vai nos informar assim: retira-te daqui, a banda do Oriente, esconde-te. Esconde-te. Esconder por quê? Para quê? Por dois propósitos. Esconder, porque no capítulo 18, versículo 10, vai acontecer um fenômeno. Ele vai se tornar, na cabeça do rei Acabe, o perturbador de Israel. Na cabeça do rei Acabe, o inimigo da casa real. Ele vai se esconder porque ele vai ser um homem como que foragido da lei. Ele vai esconder porque toda a máquina da nação, da força política de Israel, vai estar atrás dele para matá-lo. Então Deus está protegendo o seu servo. Mas em segundo lugar, Deus o manda esconder, porque Deus precisa trabalhar nele antes de trabalhar através dele. Aqui está algo sublime, meus irmãos. É que o deserto, o esconderijo, a solidão, apagar os holofotes, não acender as luzes da ribalta, manter a pessoa num local onde ninguém o vê, ninguém o conhece, ele está mergulhado numa solidão terrível. O único contato que ele tem são com os corvos, as aves imundas. Isso leva o homem à humilhação. O deserto não nos promove, nos humilha. O deserto não acende as luzes, apaga as luzes. E notem que se ele é um profeta de Deus, que traz a mensagem de Deus, significa que a retirada dele, significa a retirada da palavra de Deus. E não há juízo maior para uma nação, não há juízo maior para uma igreja, não há juízo maior para uma família, não há juízo maior para uma pessoa do que Deus retirar dela a sua palavra. Esse é o maior juízo. Quando Deus tira Elias, Deus está dizendo: não tem mais palavra. E quando não tem palavra de Deus, não tem esperança. Eu quero dizer a você nesta noite, que se você está num deserto, o deserto não é um acidente de percurso, é uma agenda de Deus. Leia a sua Bíblia e você verá que o deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. No deserto Deus treinou Moisés, no deserto Deus treinou Elias, no deserto Deus treinou o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a segunda coisa que me impressiona nesse texto é que Deus usa o inusitado. Ele diz: você vai para lá, tem um filete d'água, uma torrente que está correndo ainda, e vai ter seca de 3 anos e meio, e essa corrente a hora vai secar. E eu vou ordenar os corvos que alimentem você. O que é curioso é que se você lê o livro da lei, o livro de Levíticos, os corvos eram animais aves abomináveis, impuras. Esse senhor podia dizer: mas Deus, o senhor podia pelo menos escolher um garçom melhorzinho para mim, porque logo um corvo. Se ele fosse cheio de escrúpulos, não, dessa carne eu não como, desse pão eu não como. Eu quero dizer para você que a provisão de Deus pode vir de onde você jamais espera. Quando Deus manda você para um local, saiba de uma coisa: Ele vai prover. E vai prover usando o inusitado, o inesperado. Até os corvos estão a serviço dele, para fazer a vontade dele. O que eu entendo aqui é que Elias tem que aprender uma lição muito solene na vida, e todos nós precisamos aprender também. É que na jornada da vida nós temos que aprender a depender do provedor. Nós somos acostumados a depender da provisão, porque nós a temos e administramos. Mas o versículo 7 nos informa que passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E agora o que vai fazer? Porque não tem mais provisão, acabou.
Eu quero dizer para você que quando a sua provisão acaba, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir, Deus sabe o que você deve fazer. O seu manancial pode ter secado, mas as fontes de Deus continuam jogando. A sua despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Ele é o provedor. Nas grandes crises da vida, Ele é o seu provedor. Quantos de nós já experimentou isso de uma maneira tão linda, tão eloquente, tão sublime? Não é porque Deus não tem o suficiente, é porque na escola de Deus, é no deserto que você aprende a confiar. É na prova do deserto que você vai entender que Deus realmente cuida de você. Ele não se esquece de você. Eu já contei isso algumas vezes aqui, e tem muita gente que não ouviu, e eu gostaria de repartir isso, porque foi uma coisa que marcou muito a nossa história. No ano 2000, já estava aqui há 15 anos, eu fui para Mississippi fazer de mim na área de pregação, e eu tinha alguns contatos lá. O pastor Valdeci, que estava aqui, também tinha alguns contatos, e eu fiz alguns contatos na expectativa de encontrar meia bolsa do seminário. O conselho da nossa igreja, muito bondosamente, votou uma verba mensal, mas eu tinha dessa verba mensal valores a deduzir, obviamente. Eu tinha, primeiramente, dizimista. O pastor é dizimista, então já deixava 10% na tesouraria da igreja. Nós temos uma senhora que mora conosco, alguns aqui conhecem, a dona Isabel, já está com 74 anos, e ela mora conosco há mais de 35 anos. Eu disse, não vou deixar essa mulher desamparada na nossa ausência. O apartamento que morávamos, foi uma menina morar lá, mas precisou de ir embora da cidade, precisei pagar o condomínio. O certo é que do valor que eu tinha, me dava um valor líquido de $1.300 por mês. Quando eu chego no Mississippi, não tem transporte público, não tinha, pelo menos não sei se tem hoje. Tive que comprar um carro velho. Não tinha escola para os nossos filhos na idade deles, tive que pagar uma escola. Eu e Tinha levantávamos todo dia 4 horas da manhã para limpar a escola, para ganhar um desconto de $200 da mensalidade deles. Tínhamos que pagar inglês, curso de inglês, tínhamos que pagar aluguel, tínhamos que pagar o seminário, tínhamos que comprar comida para casa. E nós tínhamos que levar todos os nossos recursos pessoais, toda a nossa reserva, levamos. Com 5 meses a reserva acabou, porque nunca a despesa ficou inferior a 3.000, tinha um orçamento de 1.300. Tinha um déficit de $1.700 por mês. E aí nós chegamos num grande impasse. Eu não queria ser mais pesado da igreja. Chamei a Tinha, chamei as crianças, que eram pequenas ainda. Disse, olha, nós temos 2 opções. Ou vamos embora, frustrados, ou pedimos para Deus um milagre da sua provisão. E nós nos ajoelhamos para orar. Pedimos a Deus uma saída para nós, uma resposta para nós. O que foi curioso, presbítero Ulisses, o senhor era presbítero aqui na época, o senhor lembra disso? Foi curioso que terminamos de orar, o telefone tocou. Corri para atender, era um convite para pregar na Pensilvânia. Às vezes é difícil você entender isso. Eu viajei sem dinheiro, de um cafezinho no bolso. Quando eu chego lá na conferência, quem dirigia a conferência diz assim, meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Meus amados, alguma coisa ali começa a desencadear. Eles me deram uma oferta muito robusta, na época de $5.500. Um pastor correu a encontrar comigo na hora que eu estava entrando no carro, disse, eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando, porque o carro estava quebrado na oficina, não tinha dinheiro para pegar o carro. $1.350 para consertar. Tirei o carro da oficina, paguei seminário, paguei o aluguel, fiz compra para casa, sobrou dinheiro ainda. Uma semana depois, um outro telefonema, um convite para pregar em New Hampshire, a mais de 2.000 quilômetros de onde eu morava. Eu estou pregando meu último sermão, quando vem um presbítero atrás de mim, bota um bilhete com letras garrafais dentro da minha Bíblia. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração e eu quero lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. No final me deram $2.500 de oferta ainda.
Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes da América. Em cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas de noite, bate neve, para ir onde eu estava, porque Deus tocara o coração dela, para onde eu estava, para me dar uma oferta. O que nos marcou muito, que no dia que nós viemos embora, eu fui ao banco fechar a conta. E para nossa surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado, estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma grande lição. Você tem que depender do provedor mais do que da provisão. Quando a sua fonte seca, o meu manancial continua jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, o meu celeiro continua cheio. Você precisa depender do provedor. Foi isso que Elias teve que aprender na escola do deserto. Mas chama a atenção de vocês para a terceira e última lição do texto. Elias na fornalha sendo depurado por Deus. Versículos 8 a 24. Veja comigo. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Vamos entender isso aqui, irmãos, porque isso é tremendo. O que Deus está dizendo para Elias é o seguinte: você agora vai ter um treinamento avançado. Por que treinamento avançado? Onde morava essa viúva? Veja comigo aí. Onde morava essa viúva? Hein? Sarepta. Onde ficava Sarepta? Sidom. Onde era Sidom? A terra natal de quem? De Jezabel. A terra de Etbaal, pai de Jezabel. O rei Etbaal era o patrono principal da promoção do culto a Baal. Deus está dizendo para ele o seguinte: agora você vai exatamente para o centro nevrálgico do mundo de adoração a Baal. Você vai estar lá dentro do território dele. Você vai estar onde Baal é a divindade oficial, de onde o baalismo veio para Israel. Você vai enfrentar a carranca do inimigo no território dele. Mas Deus está dizendo outra coisa. Você vai para lá, porque lá tem uma viúva, e essa viúva vai sustentar você. Agora a palavra Sarepta na língua hebraica traz a ideia de crisol, de purificação, de fornalha, de cadinho, de fogo. Mas notem que quem vai sustentá-lo é uma viúva. E essa viúva não é uma viúva rica, que o marido morreu, deixou uma fortuna para ela, não. Essa mulher está catando cavaco, catando graveto, para fazer a última refeição da vida. E essa mulher me inspira muito, porque ela podia dizer: agora, Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha na minha panela, um pouquinho de óleo na minha botija, eu vou ficar aqui chorando até morrer de fome, porque não adianta mais. Não, ela foi procurar graveto para fazer a última refeição, ela não jogou a toalha. Agora olha que coisa interessante. Se Deus dissesse assim para Elias: o Elias, chega de ficar escondido, você vai agora para Sidom, lá na vila de Sarepta, porque você vai sustentar uma mulher viúva, tem uma mulher morrendo de fome lá, o filho dela está aí, numa situação crítica, e você vai ser o provedor daquela mulher. Ele podia dizer: Deus, muito obrigado, eu tenho um ministério agora, eu vou cuidar de uma pessoa. Mas Deus fala o contrário para ele: vai lá que essa mulher vai sustentar você. Mas não é isso não. Deus diz assim: vai lá e demora-te ali. Porque quando ele está passando pela prova, irmão, a gente espera que passe rápido. Ô Deus, seja bem rapidinho, porque eu não aguento muita pressão. Aí Deus diz assim: meu filho, eu vou te jogar na fornalha, e você vai ficar muito tempo lá. Você vai demorar na prova. Sabe qual a atitude dele? Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Se Deus está provando você, meu irmão, você está no crisol de Deus, você está na fornalha de Deus.
E o que eu posso afirmar para você é que na fornalha de Deus, nem o fio de cabelo da sua cabeça vai ser tostado. Na fornalha de Deus, só a escória vai derreter. Na fornalha de Deus, Deus vai preservar e purificar você. A fornalha de Deus não é para destruir você, é para purificar você. Não é para reprovar você, é para provar você e aprovar você e não reprovar você. Agora, é preciso ter uma atitude de humildade. Versículo 11 e 12. Indo ela buscar a água que ele pediu para beber, ele a chamou e lhe disse: traze também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como viu o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Eu gosto da postura dessa mulher, porque ela tem senso de prioridade. Eu tenho só um pouquinho aqui, eu sinto muito, mas eu vou ter que dar para o meu filho. Eu vou comer e dar para ele, e não tem mais. Ela tem um coração dadivoso, mas tem a despensa vazia. E Deus manda Elias para lá, e Jesus faz menção a isso, lá em Nazaré. Tinha muitas viúvas em Israel. E Deus manda o profeta Elias para uma viúva estrangeira, para uma viúva gentia, para uma viúva que está no centro do culto a Baal no mundo. E Deus faz com que os seus profetas dependam das viúvas para sobreviver. Mas quando você chega no seu limite, Deus é especialista em fazer um grande milagre. Com um cajado na mão de Moisés, Deus enverga o maior império do mundo. Com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, Deus faz com que essa família viva até chegar às chuvas. Com um pouquinho de azeite na botija, a outra viúva, discípula do profeta, encontra o milagre da multiplicação, das muitas vasilhas sendo cheias. Com apenas 2 peixinhos e 5 pães, Jesus alimenta uma multidão. Então entenda isso, Deus pode fazer um milagre a partir do que você tem, e não a partir do que você não tem. Do pouco, Ele pode fazer o muito. O que eu admiro em Elias é a sua fé inabalável. No verso 13 ele vai dizer: Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. E ele vai falar em nome do Senhor no verso 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Está dizendo Deus de Israel, aqui manda Baal, mas eu estou trazendo um outro que manda no universo, que manda e controla todas as coisas. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele está falando em nome de Deus, porque Ele é o porta-voz da mensagem de Deus. Ele crê nisso aí, por isso Ele proclama. É fé, é confiança. Ele conhece a Deus, tem intimidade com Deus, tem autoridade de Deus, e o milagre de fato acontece. Leia comigo o verso 16, por favor. Bota na tela, meu filho, versículo 16, se possível. Vamos lá juntos? Não, senão siga a sua Bíblia, senão, já está aí. Vamos juntos. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. De quem que é a palavra? De Elias? Não. A palavra é do Senhor. Quem é Elias? Apenas um instrumento, apenas um intermediário. É quem entrega a mensagem, mas a mensagem não é dele. O poder transformador não está em Elias, está no Deus de Elias. Agora anotem comigo, irmãos, versículo 17, porque para mim isso é muito doloroso. Leia comigo o verso 17. Põe na tela para nós, por favor, filho.
Versículo 17, toda a igreja comigo. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Nós cremos em milagres, nós oramos por milagres, nós pregamos sobre milagres, mas nós não somos triunfalistas. O fato de você um dia ter vivido um milagre de Deus na sua história, não significa que você não possa, noutra ocasião, enfrentar uma grande dor. Nessa casa onde aconteceu um milagre real, acontece uma tragédia. Vida cristã não se desenrola numa estufa, não estamos blindados. E talvez você que é crente, piedoso, cheio do Espírito Santo, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, já viu milagres de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, hoje você esteja vivendo uma grande luta, uma grande dor. Mais do que isso, o verso 18 traz uma acusação pesada contra Elias. Leia o 18 comigo, por gentileza, toda a igreja. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Essa teologia era uma teologia difundida no mundo inteiro. Não foi isso que aconteceu com Jó, os amigos dele? Ô Jó, você está sofrendo porque você fez coisa errada, você está pecando, você está em pecado. Chamaram Jó de ladrão, de adúltero, de maluco, de doido, de louco, explorador. Não foi exatamente essa a postura dessa mulher. Ela está associando a morte do filho dela de algum pecado que Deus está trazendo à tona por intermédio de Elias. Por isso a tragédia chegou. Não foi essa a teologia dos discípulos de Jesus lá em João 9, quando viram aquele cego de nascença. Eles perguntaram: mas Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Então me permita dizer mais uma coisa aqui. Aliás, me dirigir à liderança. Todo ser humano, e nós não somos uma exceção, temos a tendência de botar a culpa do nosso sofrimento nas costas de alguém. Preste atenção nisso. Não transfira a responsabilidade dos seus problemas para outra pessoa. Ela quis botar o peso do problema nas costas de Elias. E Elias me impressiona porque não responde. Ele não se defende. E ele é inocente. Outra lição que você e eu devemos aprender nessa noite: respeite a dor das pessoas. Não esmague a cana quebrada. Não apague a torcida que fumega. Respeite a dor que a pessoa está vivendo, ainda que ela esteja errada. Elias não fala nada em defesa dele. Ele guarda silêncio. E quando ele pega esse menino e leva para o seu quarto, lá ele abre o bico, lá ele fala muito, lá ele fala com Deus. E se você perceber, Elias não sabe muito bem exatamente toda a problemática da situação, não, porque a oração dele é uma oração de angústia. Olha o que ele vai dizer, versículo 20: então clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Elias é aquele homem que entende que Deus é o Deus que dá vida, é o Deus que tira a vida, é o Deus que tem controle da chuva, é o Deus que controla a seca, é o Deus que controla o universo. Ele luta com Deus. E ele está nos ensinando uma coisa: se nós falássemos mais com Deus, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Outra coisa que me impressiona, por favor, leia comigo o versículo de número 21 e 22, toda a igreja, por favor, toda a igreja. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino
tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Sabe o que eu fico pensando aqui, honestamente? Se você e eu, hoje, fôssemos fazer para Deus um pedido inédito, porque não tem registro de ressurreição na história até aqui. Talvez, irmãos, talvez, se nós fôssemos fazer um pedido inédito para Deus, talvez nos internariam numa clínica psiquiátrica, ou chamar-nos-iam de heterodoxos, inconsequentes, teologicamente adoecidos. Elias pede para Deus algo que na história não tem registro. E quis a bondade de Deus atender a oração dele. E a alma do menino volta ao menino. Ele ressuscita. Me impressiona a postura dele. E por favor, confira comigo, por gentileza, o versículo 23. Porque isso é uma lição belíssima. Leia a igreja comigo, verso 23. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Sabe o que eu fico imaginando aqui? Se Elias fosse um desses estrelas de hoje, que fazem propaganda até de milagres que nunca aconteceu, saindo do quarto com um milagre inédito, o que ele faria? Talvez chamaria uma coletiva da imprensa para dizer quão grande homem ele era. Talvez mandaria botar alguns outdoors na cidade com a fotografia dele, dizendo: agora sim tem um profeta aqui nessa terra. Talvez até faria um discurso de autoelogio. Quem sabe bateria palmas para ele mesmo. Ou, como diz alguém, faria um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho. Ele não faz nenhuma propaganda de si mesmo. Ele apenas entrega o filho vivo para a mãe e diz: vê, teu filho vive. Ensinando-nos uma importante lição. Se Deus por sua bondade está usando a nossa vida, botemos a boca no pó, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. A glória só pertence ao Senhor. Mas fechando, o verso 24 retrata o reconhecimento notório, porque está escrito lá em 1 Samuel 2,30 que aos que me honram, diz o Senhor, eu honrarei. Olha o que está acontecendo, leia o verso 24, toda a igreja comigo. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dois destaques aqui. Como Elias é conhecido no centro nevrálgico, quartel-general de Baal, Sidom. Lá ele é conhecido como homem de Deus. Segunda coisa, a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso deveria tremer-nos, isso deveria nos confrontar poderosamente. Porque o que essa mulher está dizendo é o seguinte: uma coisa é você proferir a palavra de Deus, e outra coisa bem diferente é você ser boca de Deus. Nem todas as pessoas que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Você escuta um pregador dizendo uma verdade, não acontece nada. Você escuta outro pregador dizendo a mesma verdade e os corações se derretem. E por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Alguns desta igreja aqui tiveram o privilégio, a bênção de conhecer o reverendo Antônio Elias. Eu o vi algumas vezes, estive com ele algumas vezes. Poucas pessoas pregavam de maneira mais simples do que ele, mas eu nunca vi Antônio Elias pregar sem ele estar chorando e sem ver o auditório chorar. Nunca vi. Algumas pessoas
podem fazer os discursos mais profundos e mais belos, e o coração não é tocado. Lutero chegava a dizer que sermão sem unção endurece o coração. Boca de Deus. E eu quero fechar dizendo que você e eu somos talvez a geração mais privilegiada da história. Nesse quesito somos. Quando eu fui para o Mississippi no ano 2000, eu tinha um laptop velho, que não tinha dinheiro para comprar um novo, era muito caro na época. E o meu laptop era muito potente. Eu tinha 2 gigas. 2 gigas. Pasmem vocês. Quem compra um telefone hoje com 2 gigas? Ninguém. Nem existe, eu acho mais. Você está falando hoje de um telefone de 1 tera. Quando eu fiz seminário, e dos 78 a 81, o livro básico de teologia sistemática, Luiz Berkoff, não tinha em língua portuguesa. Não tinha. Saí da roça, tinha que pegar um livro em castelhano logo de cara, porque não tinha em português. Hoje você tem as melhores obras teológicas do mundo em língua portuguesa. Hoje você tem os melhores sermões pregados na história pelos maiores pregadores da história em língua portuguesa. Sermões de Aurélio Agostinho, sermões de João Crisóstomo, sermões de Martinho Lutero, sermões de João Calvino, sermões de John Owen, sermões de Jonathan Edwards, sermões de Mark Lloyd Jones, sermões de Spurgeon, sermões que Deus usou de maneira tão extraordinária para levar milhares de pessoas a Cristo. Se você pegar esses sermões e decorá-los palavra por palavra, sentença por sentença, e pregá-los de novo na íntegra, os resultados não serão os mesmos mais. E por que não? Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. E homens que se humilham na presença dEle. A minha oração, irmãos, é que Deus nos ensine por meio de Elias, e que nós sejamos esses homens que Deus vai levantar nessa geração, para confrontar os reis, para confrontar a nação, para confrontar as hostes do mal, e para declarar em alto e bom som que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém. Me diz o que você achou. Você concorda com a abordagem dada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes? O que você acha? Diz aí nos comentários. Você tem alguma opinião diferente, alguma sugestão? Compartilha com a gente. E se você chegou até aqui, eu sei que é porque você gostou do vídeo, então deixa aí o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative as notificações. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até breve.